Pronto, chegou a hora de acabar de uma vez por toda com sua dor de cabeça, com problema de infiltração e reforma todos os anos. A maneira é essa. Siga passo a passo que acabou o seu problema com infiltração usando o Viapol 1000. Aqui a preparação dessa parede. Veja aqui como ficou, já descasquei a parede toda, está totalmente no reboco. A parte que estava podre foi toda removida. Aqui agora eu vou fazer o que? Vou entrar com uma argamassa, primeiramente, com impermeabilizante, junto com a argamassa. Vou passar com a trincha, molhar essa parede toda aqui, primeiro umedecer. Aí venho com a argamassa, com impermeabilizante, dou uma nata aqui como se fosse pintando. Aí depois de secar, depois de 24 horas, depois que secar, aí é que eu vou vir com a regularização, com a própria argamassa para tapar esse poroso que está aqui. Poroso é o que? Para muita gente que não é da área, não tem conhecimento. Quer dizer, esses buracos que estão aqui nessa parede, nessa infiltração. Esse rodapé aqui, ainda vou remover, porque a impermeabilização tem que vir de baixo. Vou remover todo esse rodapé. E vou tapar todos esses orifícios que vocês estão vendo aqui, ó, para poder ficar um trabalho com qualidade. Aqui, como vocês estão vendo aqui, parece que não foi tirado a massa corrida, mas foi tirada. Aqui que o reboco está mais firme, não saiu totalmente, mas aqui está no reboco puro. Esse tipo de serviço, quando a massa, o reboco, ele está um reboco grosseiro, que a massa corrida entranha muito no reboco, aí se usa uma escova de aço, como essa aqui, ó, que foi usada aqui, ó. Quando é um lugar livre, que não tem móveis, não tem nada, é a casa livre, você pode fazer isso com a lixadeira. Mas aqui, para não fazer muita poeira na casa do cliente, eu estou fazendo, tirei toda com a escova de aço. A escova de aço igualmente é essa aqui. Vocês podem estar usando e evitando poeira para o cliente. Pronto, aqui é outra parte dessa residência que está com a infiltração. Agora já é uma infiltração bem menos. Como você vê, como esse terreno do lado de lá do vizinho tem um declive para frente, aí a infiltração está pouca e não está tão molhada. Como você está vendo aqui, ó, a infiltração é mínima. Tá vendo? Aqui eu vou fazer o quê? Costumo passar uma lixadeira, mas para não incomodar tanto o cliente aqui, eu vou tirar com essa escovazinha de aço aqui, que é usada dessa forma aqui. Passou a espátula, não sai total, mas você pode usar a escovinha de aço, que ela faz isso, ó. Ó. Aqui você tem que deixar no reboco, como você está vendo, ó. E não faz muita poeira, não incomoda o seu cliente, olha. Essa forma aqui, ó, tem que deixar limpo. Aqui você vai ter que tirar toda essa tinta, toda essa massa para fazer essa impermeabilização. Aqui, ó, passando assim, ó, tem que ficar toda dessa forma, ó. Vendo aqui embaixo como tá ficando aí, ó. Tenho que fazer isso, tirar tudo, ó. Aí, ó. Dá um trabalhozinho, dá. Mas aqui é só para não incomodar o cliente. Porque realmente um cliente dentro de casa, fazer um trabalho desse com a lixadeira aqui, é trabalho. A tinta que não for saindo, você pode pegar uma colherzinha dessa aqui, ó, batendo aqui, tirando aos poucos, com o bico da colher também, ó. Tá seguro, ó. Tá vendo que aqui é indicando que a infiltração não tá pronto, ó. Vou mostrar aqui um quadrado aqui só para você ver como tem que ficar. Ó, tem que ficar aqui só no reboco. Essa parede está mais difícil de remover, ó. Mas aqui, ó, eu vou tirar todo para ficar desse jeito aqui, ó, toda sem essa tinta. Isso é o passo a passo que vocês vão achar algum canto e uma impermeabilização que a tinta tá dura.
enquanto essa aqui molhou, como a região aqui é quente, tá seca a parede, mas fica essa mancha. Quando eu aplicar o produto aqui, essa mancha deixa de existir. E outra, nesse caso aqui, tem esse rodapé. Esse rodapé aqui você tem que tirar ele todo, de fora a fora, para poder a impermeabilização vir de baixo. E dar continuidade, tirando o máximo possível aqui com a escova de aço da tinta para não fazer poeira para o cliente. Ó. O restante aqui você vai ter que usar a espalda, vai usar uma talhadeira. Aqui, ó. Isso aqui o que fez isso, a infiltração fez isso, aí, ó, como é que fiz, ó. Essa parede tem que ficar toda no reboco para poder fazer uma impermeabilização com qualidade. Quer dizer que aqui a tinta está segura já, ó. Mas eu tenho que remover ela toda para ficar aqui, ó. Vai ter que ficar desse jeito aqui. Quando eu terminar aqui, vou mostrar para vocês como ficou. Porque aqui está um pouco dura a parede, mas tem que fazer, deixar toda essa parede em 1 metro de altura aqui, toda no reboco como está aqui. Aí eu vou com tratamento, porque aqui eu não vou precisar regularizar com a argamassa AC3. Aqui só vou dar uma pintada com argamassa impermeabilizante. Aqui não precisa regularização, certo? Pronto, como eu falei no início do vídeo, que era só raspar com a espátula e a escova de aço. Na realidade eu me enganei nessa parede. Essa parede aqui fizeram um reboco tão forte que parece um concreto. Então eu tive que usar outro método para tirar a tinta e a massa que está nessa parede. Porque nunca pode se fazer uma impermeabilização em cima da tinta. Se fazer isso, o trabalho não presta. Tem que ficar dessa forma que ficou aqui. Eu falei que não ia precisar fazer a regularização com a argamassa. Aqui eu vou ter que preparar a base e regularizar esse esporo todo aqui com a argamassa AC3 com impermeabilização. E outra coisa que vocês têm que entender, muita gente que não conhece da área, é que reboco forte não tira infiltração. O que tira infiltração é a preparação da base da alvenaria desde quando dá início. Nesse caso, que fizeram a parede sem impermeabilização, eu estou fazendo a impermeabilização aqui pelo reboco, certo? Para você ver aqui a resistência que está esse reboco forte, que eu pensei que eu ia tirar com a própria espátula, mas aqui, olha a situação. Ó. Isso aqui é para vocês verem que aqui eles quiseram tirar fazer a impermeabilização com massa forte, uma situação. É a maneira que eu consegui remover toda essa massa, essa aqui, ó. Eu não posso deixar essa tinta, porque não vai resolver o problema da infiltração. Então, depois que eu tirar toda essa tinta, aqui, como vocês viram aqui, a resistência que está esse reboco é um concreto, ó. Ó. Isso aqui não tira a infiltração. A infiltração tira com um procedimento que tem que ser feito com o Viapol 1000. Tem outros produtos similares, mas eu estou acostumado a trabalhar com esse. E depois de fazer esse processo, tirar toda a tinta, pegue uma escova de aço e faça isso, ó. Para tirar o excesso de areia solta. Porque o reboco que está forte, mas como eu bati, fica alguma areia solta. Certo? Para isso aí. Então, o procedimento é esse. E aqui é o passo a passo. Continuidade do vídeo que eu falei anteriormente. Estava cortando, tirando todo o excesso de massa corrida dessa parede. Tem essa infiltração como você está vendo. Então hoje, vou mostrar para você o passo a passo. E tem muitos vídeos feitos aí no YouTube que não mostram o pulo do gato, o passo a passo. Como vocês podem puxar aí que você não vê dessa forma, explicando como é feito e a facilidade que é de tirar uma infiltração. Hoje, estou preparando essa massa aqui, que é uma argamassa AC3. Vou preparar ela para dar um fundo
nessa parede, para poder dar uma fixação melhor quando eu vim com a argamassa C3, com impermeabilizante, para fazer essa regularização. Quando é um aparelho que chega até a estrutura do bloco, fica descoberto, mas como aqui a parede está firme, não precisou chegar até o bloco. Vou fazer o que? Vou fazer a impermeabilização com argamassa C3 e esse líquido aqui, que é um impermeabilizante da Viapol 1000, certo? Eu vou jogar aqui nessa argamassa aqui, vou mostrar para você como é preparado, para você fazer um fundo preparador para poder eliminar toda a infiltração da sua parede. Vou fazer o passo a passo aqui para vocês verem como é feito a preparação desse material. Esse material aqui tem 100 ml de produto impermeabilizante. Vou jogar aqui a água aqui dentro, para ficar melhor, para vocês verem como é preparado. Aqui você vai fazer uma massa, aqui é uma argamassa C3, que é para preparar essa base aqui. Misturar ela aqui, ó, ela ficar como se fosse uma tinta. É só para você dar um fundo, para depois você vir com a massa, a C3 de novo, e fazer a regularização desses orifícios, que é poroso aí, é poroso, mas no popular falando dentro da construção é esburacado, para ficar bem simplificado, porque tem muita gente que não tem o conhecimento da área de impermeabilização. Eu já estou fazendo bem simplificado para, mesmo quem não tem o conhecimento na área de impermeabilização, na área da construção civil, ficar bem prático e todo mundo entender como é feito. Aqui, ó. E aqui eu estou batendo aqui com uma colher de pedreiro, mas você pode fazer isso com uma furadeira em um balde e bater. Mas, como é pouca coisa aqui, eu estou fazendo aqui dessa forma, ó. O impermeabilizante já está aqui, para vocês verem como é o passo a passo. Aqui depois eu vou passar como se fosse uma pintura nessa parede, com essa argamassa, a C3 e o impermeabilizante junto. E depois, 2 horas depois, eu já posso vir com a argamassa para fazer a regularização dessa parede. Esse é o passo a passo. Quando eu iniciar, eu dou continuidade a esse vídeo para vocês. Pronto, aqui agora é o procedimento para poder aplicar essa argamassa a C3 com o impermeabilizante. Primeiramente, a parede aqui está seca, como você está vendo. Qual o procedimento que vocês vão fazer aí quando você for fazer uma impermeabilização numa parede que esteja com essa infiltração? Você primeiro, ó, antes de qualquer coisa, você vai fazer isso aqui, ó. Você vê aqui, ó, tá bem molinho aqui, ó, que é para fazer tipo um caiamento no fundo dessa base aqui. Para depois é que vem a regularização, para depois entrar o Viapol 1000. Esse aqui é somente preparação da base. Aqui não é o Viapol 1000 ainda. O Viapol 1000 não vai água. Ele já vem um produto junto com ele, 4 pacotinhos, em uma caixa de 18 quilos, que rende 16 metros linear, certo? Ou 16 metros quadrados, desculpa. 16 metros cada caixa. Isso em cada demão. Se for dar 2 demãos, vai ser 2 caixas, em 16 metros. Então, agora que eu vou molhar aqui para vocês verem aqui como é feito o procedimento, para essa argamassa impermeabilizante que eu estou fazendo aqui, aderir bem nessa parede. Aí depois aqui, 2 horas depois, aí eu venho já com o acabamento, tapando esses buracos que estão nas paredes aqui, com a argamassa, e a argamassa também com impermeabilizante. Então tudo aqui você tem que fazer isso, molhou, olha aqui, ó, é simples fazer a aplicação. No pé da parede, você pega um pincelzinho desse, aqui ó, para ficar um trabalho bem caprichado aqui embaixo, ó. E aqui a trincha é maior, não pega bem no cantinho embaixo, ó. Aqui já começa o início da preparação da base. Você fez isso, você vem com a trincha. Aqui é simples de ser aplicado aqui, ó. Ó. A simplicidade que é. E aqui você está preparando a base. Ó. Essa aqui você pode fazer desse sentido, assim e assim.
porque aí vai enchendo todos os poros que tá aqui, ó. Vai, ó, tá olhando assim, parece que já está sendo aplicado o Viapol 1000, que é essa mesma cor. Mas não, aqui é a argamassa AC3 com impermeabilizante. Aqui é a preparação da base. E daqui para frente eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Pronto, pessoal. Para você ver como é que fica a base quando é feita a preparação. O início é assim. Aqui agora, 2 horas depois, eu venho aplicar a regularização final. Para depois de 24 horas, vou colocar assim, colocar aqui, aplicar o Viaplus 1000. Aqui depois da regularização toda aqui que eu fizer, vou esperar 24 horas para dar uma secagem, mais ou menos, porque essa parede, como eu apliquei aqui essa argamassa AC3 com impermeabilizante, eu vou esperar 2 horas para dar uma secada. Aqui é um calorzinho gostoso, 35 graus aqui dentro, então vai ser uma secagem rápida. Aí depois de 24 horas depois, aí eu venho com o Viaplus 1000, que eu ainda tenho que pegar essa parede um pouco umedecida para poder fazer a aplicação do Viaplus. Mesmo assim, antes de aplicar o Viaplus, tem que molhar, umedecer a parede um pouco, para poder o trabalho ficar em qualidade. Então esse é um passo a passo que eu estou fazendo para vocês. Hoje eu mesmo fiz questão de vir fazer esse passo a passo. Eu tenho a minha equipe, mas está em outra área. Como aqui é um espaço pequeno, aí eu mesmo vim botar a mão na massa, explicando para vocês como sair desse problema, dessa dor de cabeça, que 95% das residências e pontos comerciais tem esse problema de infiltração. Uma infiltração dessa pode chegar até 1,60 m. Pode ter um barranco, como do outro lado aqui tem o vizinho, que eu vou ter que fazer uma regularização pelo lado de lá também. É como acontece em uma área que os terrenos são os terrenos escalonados, aí a água vem escalonando de um terreno para o outro. Então isso, como o vizinho não está aí no momento, deve estar de férias, quando ele retornar eu vou fazer um acabamento lá por dentro para o trabalho ficar com mais qualidade. Aqui agora, como você está vendo, está bem úmido aqui ainda, já está seco. Você está vendo algumas partes, já está seca. Para mim vir agora com um acabamento com a argamassa AC3 e impermeabilizante. Agora eu vou colocar esse impermeabilizante aqui, 100 ml de impermeabilizante aqui dentro. Como vocês estão vendo aqui, esse aqui é que ajuda a fazer a impermeabilização da base. Que agora, tá vendo aqui, ó? Aqui é que agora eu tenho que bater bem batido. Você vê, a massa tem que ficar bem homogênea, como vocês estão vendo aqui, ó. E eu bater bem batido para poder esse produto aqui ele diluir bem na massa. Então, como a massa vai ficar aqui, ó. Aí eu vou lhe mostrar agora como é a facilidade de aplicar esse material. Aqui, se eu tivesse removido todo o reboco, eu teria que fazer com areia lavada, areia de barranco ou então filito. Mas, como aqui é somente alguns orifícios que tem assim tapado, não precisa massa grossa, eu vou usar simplesmente uma desempenadeira, como se fosse aplicando uma massa corrida. Você aqui, ó, colocou aqui, chegou aqui, fez isso, ó. Olha o acabamento como vai ficar, né? Entendeu? Não tem bicho de 7 cabeças, aqui a regularização é simples, que depois eu venho com a desempenadeira de madeira, passo aqui para dar o acabamento, para ficar certinho, e venho com Viapol 1000 aqui em cima para dar esse acabamento. Isso é só para você ver a facilidade que tem de fazer uma impermeabilização. Simples, como você vê. Ó, não tem bicho de 7 cabeças, fácil, tudo fácil de aplicar. Aplica dessa forma aqui, ó, só para regularizar esses buraquinhos que tem na parede. E depois, aqui com 4, 5 dias, vou deixar assim para poder secar bem. E venho com o Viapol 1000 e faço minha aplicação. A primeira demão eu deixo de 2 a 6 horas, mas como aqui está quente, mais ou menos 35 graus,
aqui dentro, eu posso deixar menos dias para aplicar o meu Viapol 1000. Como você vê, a parede fica desse jeito. Ó. Agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo como preparar esse produto, que é um líquido que vem junto com o Viapol 1000. É Via Plus, mas é Viapol Plus, que é o 1000, esse aqui. Então agora eu vou mostrar para você como se preparar e mostrar para vocês aqui a parede já está pronta. Você viu no início do vídeo a parede como estava toda porosa. Hoje ela já está toda limpinha, toda com bom acabamento, como vocês viram aí, para dar uma melhor aderência e uma melhor impermeabilização. Outras coisas que eu quero falar para vocês, que eu vou deixar muita gente curioso e ficou provavelmente, o porquê eu passei essa argamassa AC3. Porque a espessura desse reboco, o reboco estava bom, mas porém alguns pontos podres. Aí descasquei, aí ficou mais ou menos de 2 a 3 centímetros de espessura. E muita gente vai falar, por que ele não usou areia lavada com filito para fazer esse acabamento? O porquê eu não usei? Porque se eu fosse colocar uma massa com areia lavada e filito, a espessura era muito pouca, não ia aderir bem no reboco. Aí futuramente ia desplacar e o seu trabalho estaria totalmente perdido. Usei a argamassa porque alguns pontos ficou com 2,5 cm, 3 cm, e a argamassa fica como se fosse uma massa corrida, que adere bem na espessura fina. Então é por isso que eu usei, tirar dúvida de alguém que vai ter aí dúvida, porque sairia mais barato, mas porém não ficava um serviço com qualidade. Agora eu vou passar, como iniciei falando, vou passar aqui como você preparar o Viapol 1000. Tem esse produto aqui, parece que tem um leite, corta sempre aqui, ó. E você não precisa preparar ele todo de vez, porque vai preparando, ainda mais numa parte dessa que é pouca impermeabilização, para não ter o desperdício, você usa aos poucos. Só tem 40 minutos para você, depois de pronto, você usar esse produto. Aqui, ó, o produto parece um leite. Primeiramente você põe um líquido aqui, ó. Ó, eu vou pôr aqui 1 kg, que é um pacotinho desse. Na realidade, ele vem, de uma embalagem dessa vem 1, 2, 3, 4 para 18 litros. 18 kg. Que na realidade 4 kg é do líquido, a impermeabilização. E aqui é o cimento especial da Viapol 1000. Que aqui você vai pôr ele aqui dentro, com cuidado para não respingar em você. Ó, tá vendo aqui, ó? Põe aqui, aos poucos. Ele tem que ficar bem homogêneo quando você preparar. Aqui, ó, você pode mexer com uma colher de pedreiro mesmo, uma pazinha de madeira. Ele fica bem homogêneo. Vai colocando para vocês verem aqui como fica. Ó, bater bem batido para poder não ficar, ele tem que ficar bem homogêneo. Então, eu vou pôr mais um pouco, ó, que tá fino. É um material que não tem cheiro. Então, você pode aplicar na sua caixa d'água e qualquer coisa que você for fazer impermeabilização, que não tem cheiro, nem muda o gosto da água e nada. Aqui é parede, mas já estou passando, adiantando aí, que vocês podem estar usando esse material aqui, que não tem problema de mudar o gosto de sua água, de seu tanque. Às vezes as pessoas acham que eu explico demais, mas eu explico bem explicado para ninguém ter dúvida. E tem muita gente que ainda fica com certa dúvida, aí eu já explico e reexplico para poder ninguém passar despercebido no passo a passo. Tá aqui bem batido, para não ficar aqueles bolinhos no meio, ele tem que ficar bem, ó. Aqui é a primeira demão. Um saco desse dá para fazer 16 metros quadrados, dá para fazer isso na primeira demão. Aí vem mais a segunda, depende do que você for fazer, vai a terceira, isso é mais para piscina. O lugar que vai levar muita pressão de água e reservatório também.
Tem que... E outra, a parede não pode ter óleo, gordura e nem graxa. Tem que estar sempre a parede limpa. Agora eu vou iniciar aqui. A parede aqui, ó, já tá seca, tá vendo como tá isso aqui, ó? Secou, então não posso deixar de umedecer ela antes de aplicar o produto. Você sempre umedecer, porque pode ter alguma poeira, alguma coisa aqui, ó. Se umedeceu aqui, eu vou aplicar a primeira demão. Para você ver aqui, ó, tá seco. Aí eu tenho que estar, ó, fazendo isso. Aqui agora eu vou aplicar a primeira demão, que eu passo a passo, como vocês estão vendo. E na parte embaixo, para ficar um trabalho bem uniforme, você vai pegar aqui, ó, primeiro com um pincelzinho, não suja muito, ó, só para vocês verem aqui, ó. Primeiro, ó, eu vou fazer essa horizontal, a outra demão eu vou fazer vertical. Depois de 2 horas, o tempo aqui está quente também, e aqui 2 horas é o suficiente. Aí sempre fechar bem a parte inferior. Aqui agora eu vou começar a fazer essa parte aqui para vocês verem. A gente está meio molhando, vou secar aqui. Que... Sim, esse produto também não pode ir água. É somente esse líquido que vocês estão vendo aqui, é que pode ser utilizado. Não vai água em hipótese nenhuma. Vou iniciar aqui. Agora só para você ver, esse horizontal, aplicado dessa forma, veja a facilidade de tirar a infiltração e acabar sua dor de cabeça de infiltração de uma vez por todas. A maneira de aplicar, como você está vendo, é essa aqui, ó. Sempre todo esse horizontal. Aí a outra demão, você venha com ela vertical, para ir fechando cantinho por cantinho. Olha, você vê que não faz sujeira, não tem cheiro. Mas o serviço é esse aqui. Daqui para frente vocês acabou o seu problema de infiltração em sua casa. Aqui é a simplicidade que é para aplicar. Ó. Sempre aqui no final vocês usar o pincel para, ó. Você está vendo aqui que eu removi o rodapé para poder fazer a impermeabilização até embaixo. Sempre use pincelzinho desse aqui, ó, porque essa trincha maior não faz um acabamento como deve ser feito. E aqui não, ó. Veja aí. Aí depois aqui você vai colocar o rodapé de novo e dar continuidade à posição, ó. Vou puxar aqui para não sujar a carga de primeiro. Ó. Nem estou usando não, usando o isoporzinho aqui que não suja nada, como você está vendo aí, ó. Tem que ficar aplicado dessa forma. Então pronto. O passo a passo está aí. Vou aplicar essa demão. Na outra que eu vou mostrar para você a segunda demão, como é aplicado. Beleza? Pronto, pessoal. Agora, como você está vendo a parede como ficou. A parede tem 2 horas e meia que foi aplicada a segunda demão. Aqui um tempo muito quente. Aqui já está seco, como você está vendo. Agora eu vou começar a aplicar a segunda demão. Sobre a preparação do material, não precisa mais eu explicar, que você já viu no início como é preparado. Agora, simplesmente eu dei essa aplicação primeira horizontal, essa agora vai ser vertical. E o início é como se fosse a primeira demão. Vou mostrar para vocês. No início, sempre embaixo com um pincelzinho aqui, ó. Vocês sempre faz a barra embaixo. O porquê isso? Porque a trincha grande não pega e nem faz uma impermeabilização
como deve ser feita nos cantos. Então sempre usar um pincelzinho menor, como vocês estão vendo aqui, ó. Menor, porque daqui para cima o trinchão pega aqui e resolve o problema. Então, como eu fiz essa aqui horizontal, essa aqui vai ser toda vertical, dessa forma, e fazendo com bem cobertura, para vocês verem como tem que ficar. Tem que ficar toda assim. Aqui é a segunda demão. Você veja que não tem nada difícil de ser feito a impermeabilização, como fazer igual o outro, como manda o figurino. Dessa forma aqui, para acabar toda a sua dor de cabeça e aquela reforma de todo ano, tem que estar descascando o pé de parede. Aqui, definitivamente, acabou o seu problema. É isso aqui, é a maneira de aplicar a segunda demão. Bem puxado, ó. O puxado quer dizer o quê? Espalhar bem o material. Ele está bem homogêneo, como vocês estão vendo, ó. Aqui, ó, bem homogêneo que ele fica, ó. Não aquela... Olha, veja aqui na parede como ele fica, ó. Bem homogêneo, para poder dar uma boa cobertura e uma boa impermeabilização. É isso aqui, é a maneira prática, como vocês estão vendo, a facilidade. Até vocês mesmos, olhando esse passo a passo que foi feito aí, ó, não precisa nem pagar um pedreiro, que tem muita gente aí, dono de casa, que é curioso e vê um vídeo igualmente a esse aqui, explicado e reexplicado, e não tem precisão de pagar profissional não, mas às vezes quando não tem tempo, tem que pagar. E a qualidade do serviço é essa aqui, ó, como você está vendo aqui, ó, e ficar bem o material, o produto, para dar uma boa cobertura. Viu que não tem dificuldade nenhuma em fazer um trabalho desse? Até a própria dona de casa, que tem a dona de casa aí, que é aquela faz tudo, do maior ponto, a mulher dessa maneira, mulher guerreira, faz isso aqui, ó. Pronto. É isso aí o trabalho como vai ser aplicado. E não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Tem mais, hein?